Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler? Já está na tela. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você faça esta declaração profética. Palavras de Jesus. Quero ouvir a tua voz. Quero que você declare isso com toda a verdade, com todo entusiasmo. Aleluia. Podemos começar a leitura? Amém? 1, 2, 3. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus, só eu que estou lendo aqui. Disseram-lhes: olha só, você ainda não tem 50 anos, você está na casa dos 30, você viu, Abraão, você é mentiroso? Vamos, 1, 2, 3. Pode ser melhor isso? Amém? 1, 2, 3. Antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. 59. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga nesta noite, Deus tem uma palavra profética nesta casa. Amém? Tome o seu lugar, meu amado. Aleluia. Se você prestou atenção nessa leitura que você acaba de fazer, eu vou te fazer umas perguntas e eu peço a Deus que você não erre essa resposta. Nós lemos poucos versículos nessa leitura oficial. Vou recapitular. Nós lemos capítulo 8, versículo 56, 57, 58 e 59. Nós lemos quantos versículos? 4 versículos. Fica ligado, não se desconecte, preste atenção. O texto diz que esses 4 versículos, eles resumem uma tensão, uma discussão, um problema que acontece, um encontro e confronto de ideias, vamos chamá-las assim, de ideias. Pergunta número 1: em que campo, em que espaço, em que local vamos chamar entrevero aconteceu? Quem foi que respondeu? Ah, menina. Isto acontece no templo. Isto acontece na teórica casa de Deus, no santuário. O espaço não é um bar, não é uma lanchonete, não é um pub, não é um clube. Isso acontece aonde? Presta atenção, isso acontece no templo. Vamos voltar novamente à leitura, para refrescar, facilitar. Todo mundo, vamos sentado agora, 1, 2, 3. Abraão, pai de vocês, presta atenção. Abraão, pai de, regozijou-se, porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Quem falou isso? Quem está falando isso? Jesus. Jesus está dizendo isso. Qual é o local que ele está dizendo isso? No templo. Ele está dizendo isso a quem? Aos judeus. Ele está no culto dos judeus. Ele está na celebração dos judeus. Ele está na casa em que os judeus cultuam. É lá que ele está. E foi isso que ele disse.
Abraão viu o meu dia e se alegrou. E quando ele diz isso, o caldo ferveu, a chaleira balançou, a tampa subiu. Porque quando ele diz isso, aquela turma, o auditório diz: ei, para aí, você ainda não tem 50 anos. Você não tem 50 anos, você é um jovem, é um menino. Você está nos 30 anos. Você é louco. Você perdeu o juízo. Você não tem 50 anos. Você está dizendo que você viu o patriarca Abraão? Você perdeu o juízo? Você é tão cara de pau assim, é tão mentiroso assim? Você não tem 50 anos. Para que você pudesse ter visto Abraão, você teria que ter algumas centenas e centenas de anos. Você teria que estar na casa dos milhares de anos. Você enlouqueceu? Você não tem 50 anos. Respondeu-lhe Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, antes dele existir, eu sou. Ele está dizendo no templo, ele está dizendo para aquele auditório, que ele é o quê? Mas eu sou, ele é o quê? Deus. Deus, eu sou Deus diante de vocês. Vocês estão com firula de Abraão, patriarca. Vocês estão completamente desnorteados. A discussão de vocês é a minha aparência biológica de 30 anos. Eu estou tratando vocês num nível muito elevado. Eu estou querendo levar vocês para um nível maior. Mas não estou conseguindo, está difícil. Quando eu digo para vocês que antes da existência de Abraão, esse personagem é maravilhoso, fenomenal. Antes dele existir, antes dele nascer, antes dele ser chamado, antes dele começar, antes, eu sou antes, sou muito antes, eu sou anterior a tudo isso. Ora, se ele é antes de Abraão, e ele está vivo hoje com 30 anos, das duas uma: ou ele foi congelado numa cápsula do tempo e ficou congelado, ou ele é Deus, ou ele é eterno. Então eu começo a perguntar nesta noite a esta igreja: o que você acha que ele é? Ele é o quê? Deus eterno. Diga: ele é Deus eterno. Ele é Deus. Era Deus que estava ali. Sabe, eu fico pensando que tem momentos em que a igreja, ela está congregada, ela se reúne. Eu tenho impressão, e eu tenho certeza disso, impressão não, eu já tive essas experiências assim, que Deus resolve abrir os tesouros, abrir os céus, e se revelar em lampejos de glória. Eu creio nisso. Mas quando o auditório está desligado, não percebe isso. Então diga para quem está do lado, fica assim: liga, fala, liga. Eu já vivi uma experiência com Deus e em Deus, que ela ainda não se repetiu, e eu nem oro para ela se repetir. Eu tenho medo de pedir para ela se repetir, mas eu vivi uma experiência com Deus que foi marcante, impactou a minha vida ministerial.
pregando em certo lugar por esse Brasil afora, não vou nem dar o nome do local, pregando no local desse Brasil aí afora, numa bela reunião à noite, a glória desceu com tanta unção e tanto poder, que cada vez que eu me virava para um local, as pessoas iam caindo. Eu falei, eu já vi isso em alguns televangelistas americanos. Não era jogando paletó, não era nada não, era só, o Senhor vai visitar hoje. Na quarta, quinta vez que isso aconteceu, eu lembro que eu entrei em pânico, falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? E eu lembro que ali naquele local tinha umas colunas, eu saí do altar, deixei tudo e fui para trás de uma coluna e disse, Deus, que mistério é esse? Porque as minhas pernas estavam bambas. Tem momentos que Deus abre os céus. Deus abriu os céus nesse dia, mas as pessoas não perceberam que o céu estava aberto. Diga comigo assim, miserável é o homem quando não percebe que o céu está aberto. Volta para o 56. Observe isso. Observe a maneira suave como o céu vai abrindo. Parece que ele vai digitando uma chave, uma senha, uma clave. E quando ele vai digitando, parece que o véu vai rasgando, vai abrindo. Olha como é que ele começa. Abraão, pai de vocês, aquela massa de judeus que ali está. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. E ele o viu e alegrou-se. Quando ele diz isso, parece que eu ouço o rasgar assim, e aquela massa toda está ali descortinando o Deus sendo revelado. Mas em vez de dizer, está abrindo o manto da revelação, o auditório inteiro desceu para o nível da razão, da lógica, da carne, da mente cartesiana. Desceu todo mundo. Disseram-lhes os judeus, veja, em vez de mensurar o peso do rema, foram para a idade biológica dele. Disseram-lhes os judeus, você ainda não tem 50 anos. Ou seja, bem, nós poderíamos aceitar essa tua palavra se você fosse um idoso velhinho com os seus 3.000 anos. Aí seria mais fácil. Se você fosse um velhinho decrépito, aí seria mais fácil aceitar isso. Mas você é um garoto, é um jovem, você não tem 50 anos. Você viu Abraão? Esse viu Abraão? Você é mentiroso desse nível. Você é tão cara de pau assim. Você é tão sem noção assim. Como você viu Abraão? Você é um novo. Quando ele escuta isso, ele diz uma palavra: eu lhes afirmo. Eu faço uma afirmação hoje. Eu faço uma declaração hoje. Eu estabeleço um memorial aqui nesta casa hoje. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Uau! E ninguém disse, e ninguém faz, como vinha na lógica cartesiana, matemática, analítica, podia continuar, né? Opa, para. Ele não tem 50 anos, tem 30. Se ele é antes de Abraão, só tem uma possibilidade. Se ele é antes de Abraão,
só tem uma possibilidade. Ele é o quê? Deus. Não tem, se ele é antes de Abraão, ele é Deus. Porque como é que ele pode ser antes de Abraão? Ele é depois, mas se ele afirma que é antes, então ele é Deus. Ele é Deus, eu sou. E quando ele diz, eu sou Deus, versículo 59, eu quero ouvir a tua voz. Eu tenho, irmãos, eu tenho pedido a Deus a cada culto nesse altar, que nós nos tornemos berianos, de pegar a palavra e dizer, e pensar a palavra. Aonde estava Jesus? Aonde estava Jesus? Aonde estava Jesus? O texto diz que quando ele diz que ele é Deus, aonde ele está? Aonde ele está? Então lê para mim esse texto. Para! Aonde ele estava? Aonde ele estava? Aonde apanharam pedras? Não, olha o texto. Então apanharam pedras, mas Jesus escondeu-se e saiu do... Eu não creio que ele saiu do templo para apanhar pedras. Pergunte a quem está perto de você: o que você tem no bolso aí, meu amigo? O que você tem nessa bolsa aí, meu irmão? Pergunta isso. Tecma, o que você tem nesse bolso aí, cara? O que tem aí? Tem gente que tem escorpião, tem pedra, tem canivete suíço. Pastor Misael, o que você tem nesse bolso aí? Apanharam pedras. Então apanharam pedras. Ei, você está no templo e você apanhou pedra? Pedro está no Getsemane e tem espada. Meu Deus, que tempo é esse que estamos vivendo? Irmãos, vamos deixar as pedras lá fora. Vamos deixar as pedras lá fora. Vivemos o paradoxo do tempo da pós-modernidade. A gente está no templo, ele está ministrando a revelação, nós não aceitamos a revelação e apanhamos pedra para apedrejar quem? Quem? Para apedrejar quem? Deus. Então apanharam pedras para apedrejá-lo. Queriam apedrejar Deus. Se ele decidisse praticar juízo nesse dia, ficariam todos, absolutamente todos, como a esposa de Ló. Quando levantassem as mãos para jogar a pedra, virariam estátuas, terracota. E quando fôssemos visitar a arqueologia, as escavações, dizer, aqui está a turma toda do templo com as mãos levantadas e com um negócio, era pedra para jogar em Deus. Ninguém vai jogar pedra em Deus. Só a Beth entendeu isso. Eu vou repetir: ninguém vai jogar pedra em Deus. Ninguém. O salmista diz: o Senhor se rirá deles. Ninguém vai jogar pedra em Deus. Ninguém. Pegaram pedras. Sabe o que ele fez? Ele usou, isso chama-se antropomorfia. Ele usou um comportamento humano. Deus não precisa se esconder. Diga assim: quem se esconde é o pecado, o diabo. Deus não. Mas ele, irmãos, era tamanha a iniquidade ali, era tamanha a malignidade ali, era tamanha a loucura ali,
que Deus tinha dois caminhos: ou juízo e acaba com todo mundo, ou tem um comportamento humano. Mas Jesus, o quê? E o que que tem? Diga assim: o Senhor fez duas coisas. Você está ligado? Júlio, Eva, o que que ele fez? Primeira coisa que ele fez. Segunda coisa, eu pergunto a você, por favor, o que que foi pior que ele fez? O que que foi pior? Eu acho que foi sair do templo. Meu irmão, as minhas ações, as minhas práticas, faz com que ele saia do templo. Oh Deus, o que se faz no altar, faz com que ele saia do templo. Diga para quem está perto de você, fala assim: não deixe ele sair não. Fala: não deixe ele sair não. Não deixe ele sair não. Não deixe ele sair não. Não faz isso não, irmão. Porque se ele sair, é a máxima que está em Samuel: e acabou. Foi-se o quê? A glória. Se ele sair, e acabou. Foi-se a glória, foi-se a honra, foi-se a unção, foi-se tudo. Se ele sair, acabou. Se ele sair, acabou. É por essa razão que a Inglaterra, e quando você for, você vai ver isso, com o coração rasgado. Você vai visitar, passando pelas ruas de Londres, vários prédios lindos, e você vê pela construção que era uma igreja. Mas o letreiro diz pub, P-U-B, pub. Eu entrei, falei: mas isso aqui é uma igreja. Isso aqui foi uma igreja. Mas a igreja se desfez. Aí o empresário, o investidor, comprou o prédio, manteve a estrutura e transformou num pub, num clube, num bar, num boteco. Aí você vê pessoas bebendo, jogando dardo na parede, tomando chopp, bebida alcoólica, mulheres que são oferecidas para o sexo, e você olha, dá calafrio, você diz: meu Deus, ainda tem a marca do piano, aqueles pianos tradicionais antigos, ali devia ser o coral, ali devia ser isso. O salão é uma igreja, mas a atividade fim é um bar. Ele diz que é Deus. As pessoas que questionam a idade dele dizem que ele não tem 50 anos, ele é novo. Diz nas entrelinhas que ele é mentiroso. Você é mentiroso, você é insano, você é louco. Abraão, dizem que Abraão é maior do que ele, é mais importante do que ele. Dizem que Abraão é muito melhor do que ele. Ele disse: eu afirmo que eu sou antes dele. Irmãos, ele não quis nem entrar naquela pilha, dizer eu sou melhor. Não, eu sou antes dele. Ou seja, eu não vou questionar Abraão. Eu vou dizer para você que eu sou antes dele. Quando Abraão surgiu, eu já existia. Eu sou Deus, eu sou eterno. Quando ele diz isso, 59. Olha a forma da concordância do texto. Então, então eles. Então eles, afirma, indica que é uma unanimidade. Então eles, não alguns, então eles, então todos apanharam pedras. Tinha muita gente, tinha muita pedra.
A gente não percebe. A gente não percebe, e eu falo isso com temor e tremor, que a gente, sem perceber, às vezes, está jogando pedra. A gente não percebe. O sacerdote Eli, olhando Ana, clamando para Deus tocar na vida dela e abrir a maternidade dela, e disse: ei, está muito cedo para você estar bêbada. Eli está fazendo o quê? Jogando pedra. Davi se apresenta para enfrentar Golias, e os irmãos dizem: ô seu intrometido, encherido, que gosta de aparecer, está fazendo o que aqui? Os irmãos estão jogando o quê? Pedra. 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 A gente joga pedras. A gente joga pedras. Jesus está diante da multidão. Aquela multidão está diante dele, sendo ministrado. Aí chegam os crentes: Senhor, manda essa turma toda embora, porque já está tarde. Manda essa turma embora para se virar para arranjar comida. Os discípulos estão jogando o quê? Pedra. Em outro canto, lá está ele ministrando. Aí vem a criançada. Aí levanta os obreiros: fora, 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 afasta, criança agora não, criança agora não. Sai, sai, sai. Criança, agora só gente importante. Criança não, criança não. Jesus disse: para. Deixai vir a mim o quê? As criancinhas. Os discípulos estavam fazendo o quê? Jogando o quê? Pedra. A gente tem consciência disso, irmãos, que a gente joga pedra? Você tem consciência disso, que você joga pedra? Alguém já disse um dia que uma flecha lançada, ela não volta mais. Nesta noite eu quero começar dizendo: Deus, eu te peço perdão e misericórdia por todas as pedras que eu já lancei. Sabe, uma pedra lançada não tem como retornar. Ela já foi lançada. Ela já foi. Ela já foi. Ela vai cumprir. Ela vai cumprir o propósito dela ao ser lançada. Mas, irmãos, é melhor não jogar pedra. Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro o quê? Mas a gente não aprende. Olhe para a política do Brasil. Todos os políticos que foram os mais verborrágios, apontando, eu disse todos, foram atropelados pelo bumerangue da pedra quando voltou. Eu disse todos. Pesquise a história. Eu disse todos. Todos que foram. Conhece o bumerangue? Aquele artifício da Austrália. Parece um triângulo, meio côncavo. Vai longe! E de repente ele faz uma curva e volta. Meu Deus, que coisa doida é essa? Quando nós atiramos pedras, ela vai voltar na tua cabeça. Acredita nisso? Quando nós atiramos pedra, o tempo passa. Vai passar o tempo. Às vezes vai passar muito tempo, mas ela vai chegar. Em nome de Jesus, meu irmão, quero propor a você hoje: pare de jogar pedra. Lance semente. Lance pão sobre as águas. Lance amor. Lance misericórdia. Lance compaixão. Mas não jogue pedras. Não jogue pedras. Pode ser que a misericórdia não te alcance,
Essa semana eu recebi um testemunho, não sei se você viu pelo zap aí, de uma amada de Deus falando em Goiânia, me parece, num evento da Donep. Não sei quem assistiu, família de classe média ela, a família toda com curso superior, com mestrado, um parente, uma irmã, sei lá, mestrado e doutorado na Europa. Deus conquistou ela, tocou no coração dela, ela se apaixonou por Jesus e entrou para a igreja. Única crente da família. A família se levantou contra ela e deserdou-a. E disse: então você vai trocar a elite da nossa família por aquela gentinha? Aquela turminha feia lá da igreja? Aquela turminha de João Ninguém? E a própria mãe lançou para ela um juízo profético. Você vai casar com um gentinha e vai ter uma vida de gentinha. Miserável. Esquece todo e qualquer apoio da família para você. Mas ela disse que estava tão apaixonada por Jesus, que ela falou assim: eu não largo mais Jesus. E casou com um irmãozinho da igreja. O irmãozinho da igreja, ele tinha, acho que mal o ginásio. Família toda, classe média. E ela foi viver no padrão do irmãozinho, que tem mal o ginásio. Mas o irmãozinho crente, fiel, muito dedicado, muito trabalhador, muito esforçado, começou a comprar uns carrinhos velhos, melhorar e vender, comprar uns carrinhos, melhorar e vender, comprar uns carrinhos, melhorar e vender. E o irmãozinho foi crescendo. Aí veio a crise econômica, pegou a família de classe média, sabichona, que não tinha Deus, e a família quebrou financeiramente. E o irmãozinho crente da igreja foi crescendo, diga assim, crescendo, e se tornou o terceiro empresário de Goiás no ramo de automóveis. E ela contou: irmãos, olha como é que Deus faz. Hoje é um marido gentinha, sem estudo, que está ajudando a família. É um marido gentinha, sem estudo, um marido minhoca, como dizia, que está ajudando, porque as minhas irmãs com doutorado perderam o emprego. A crise econômica acabou com os negócios da família lá. E hoje, se não fosse o gentinha crente, estavam passando privação. Não joga pedra não, meu irmão. Não faz isso não. Não joga não. Joga amor. Joga semente. Joga misericórdia. Planta uma árvore frutífera, manga-espada, jabuticaba. Planta uma árvore. Planta. Pastor, mas eu não vou. Não, teus netos vão provar. Teus netos vão chupar a manga dela. Então planta. E se der, quem sabe, um fruto temporão, você ainda pega um pouquinho dela. Você entende isso? Jesus se escondeu. Ele se escondeu para não levar uma pedrada. Porque o destino dele não era pedra. O destino dele era os cravos. Diga-se, o destino dele não era pedras. O destino dele era os cravos. Os cravos. Ele não poderia ser dilacerado com uma pedra na fronte. Ele não poderia ter um sangue jorrando na cabeça dele, que não o espinho da coroa. Então ele se escondeu. Ele se escondeu para que o diabo não tivesse uma pseuda vitória. Ele se escondeu para não ser apedrejado. Mas o pior é essa parte final. E saiu do templo. Diga comigo assim, diga assim: o meu corpo é o templo. Não deixa ele sair não.
pode sair tudo. Sair dinheiro, saúde, roupa, mas não deixa ele sair não. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que esse tabernáculo, esta casa, ela se decomponha, ainda que esta casa se estrague, ainda que esta casa venha a ficar enferma, mas dentro está de pé, está vivo. Não deixe ele sair, porque se ele sair, é o caos. Se ele sair, acabou. Acabou. A gente reclama muito da vida, irmãos, em tempos de crise. A gente fica o tempo todo reclamando que não tem isso, não tem aquilo outro, num tempo tão consumista como o que nós estamos vivendo, em que não basta ter um carro, tem que ser um carro melhor. O Fiat, o Fusquinha, vai aonde o outro vai. Mas não basta. Semana passada eu vi uma Kombi com placa da Argentina. Uma Kombi velhinha. Uma Kombi velhinha, esbagaçada. Aquela bichinha deve ser de ano 84, 85, sei lá. Mas eu, como diz aquele moço da televisão, eu tirei o chapéu. Eu falei: Deus, que coisa linda. Lá estavam os argentinozinhos, 500 mil adesivos. Chile, Uruguai, os caras estão dando uma volta nessa região toda. Eu falei: Deus, eu sou o máximo que meu carro foi até São Paulo. Esse cara com essa Kombi, dando uma volta na América do Sul. Por onde passa, bota bandeira. Por onde passa, bota bandeira. As cidades, os locais que ele passou, uma Kombi velha. Mas nós somos ingratos. A maior riqueza que o homem tem, irmãos, é a presença de Deus dentro. Eu queria que nesta noite, se você tem Deus dentro de você, eu queria que você desse um glória a Deus, porque você... Eu não sei se é do cantor cristão ou do cantor presbiteriano, um hino que diz: ó, eu sou feliz, ó, eu sou feliz. Ó, eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque Jesus está aqui dentro, Ele não saiu. Ele não saiu. É lindo quando os discípulos de Emaús, quando chega naquela bifurcação, ele diz assim: então, até logo, foi legal a viagem, tudo bem, eu vou para lá. Você, não, fica conosco. Diga: fica conosco, porque já é tarde, o dia se declina. Fica conosco. Fica conosco, fica conosco, fica conosco, Senhor. Não vai não. Fica conosco, fica conosco. Ele saiu. O que é pior e mais grave aqui, é que ele saiu. Primeiro ele se escondeu, ninguém sentiu falta dele. Depois ele saiu e ninguém foi atrás dele. Ninguém. Loucos. Quando ele se esconde, perdem Jesus de vista. Nunca perca Jesus de vista. Você não ouviu o que eu falei? Nunca perca Jesus de vista. Nunca. Senhor, eu sei que tu estás aí. Senhor, eu estou de olho em ti. Senhor, estou de olho em ti, Senhor. Se tu for, eu vou. Se tu parar, eu paro. Se tu caminhar, eu caminho. Senhor, eu estou de olho em ti. Lá no deserto ele colocou a nuvem, a coluna, era a presença dele. Olha, Moisés, olha para a nuvem. Quando a nuvem começar a se mexer,
arruma tudo e segue a nuvem. Você seria capaz de seguir a nuvem hoje? Ah, pastor, não dá, né? Pastor, marcamos um churrasco. Eu fico pensando, na hora que a carne começou a dar aquele cheirinho, eu amo carneiro, franhaque, aquele carneirinho já no azeite para ser saboreado. Alguém fala assim: ei, a nuvem, mas e o churrasco? A nuvem, mas e o churrasco? Diga assim: deixa o churrasco. Deixa o churrasco. Pô, Deus, pegou mal, hein? Podia esperar acabar. Podia esperar acabar. Não, a nuvem andou. Mas deixa o churrasco. Eu passo que alguém andou assim, ó. Pô, foi mal, essa não valeu. Essa não valeu. Segue a nuvem. Segue a nuvem. Segue a nuvem. O Senhor está tratando com a igreja hoje, irmãos. O Senhor está tratando com a igreja hoje. E tem situações que, se a gente não entender, atendi alguém que está com uma loja e foi procurado por uma empresa, passando aperto, o imóvel lá, e a proposta era a seguinte: eu quero a tua loja, vou te dar tanto de luvas, tanto de aluguel, e vou envelopar a loja toda, vou envelopar tudo, isso aqui vai bombar. Qual é o produto? É uma cervejaria. Aí, irmão, você, uma cervejaria? Meu Deus, eu vim de lá, eu fui tirada de lá. Meu filho, é negócio. É negócio. O ponto me interessa. É tantos mil, mais contrato e mais tanto por mês. Você só entra com trabalho, todo o resto é nosso. Ele disse: tá, eu vou pensar, vou falar com a esposa, aí vai para casa. Aí de noite, o salmista diz: eu me deitei e dormi. Mas ele não consegue. Ele disse: Deus, eu vou vender cerveja, eu vou vender bebida. Eu vim de lá, Senhor. Eu vim de lá. Tu me tirou de lá, Senhor. Tu me tirou de lá, Senhor. Tu me tirou de lá. Aquela angústia. O dia amanhece, vai lá para a empresa. E aí, vamos fechar o contrato? Eu pensei bem. Não vou querer não. Mas você está louco? Não vou querer não. Não vou querer não, porque não é mais o produto que eu quero trabalhar. Eu vim de lá. Sabe, nesta noite Deus está falando com vidas aqui. Não deixa ele sair não. Irmãos, se está difícil com ele, sem ele é naufrágio total. Se com ele no barco, o mar em capela. Se com ele no barco, as ondas varrem o barco. Sem ele, é o caos. Não jogue pedra, não tire a vista dele e não deixe ele sair não. Por que ninguém gritou assim? Tranca a porta, fecha a porta, fecha. Não deixa ele sair não. Porque se ele sair, são dois problemas que acontecem conosco. Um é deixar ele sair, o outro é não abrir para ele entrar. E quem conta isso para nós é Cantares de Salomão. Ele está na porta batendo, toque, toque, toque. Abre, amada minha, abre. Não dá. Já me despi, troquei. Não dá. Abre, não dá. Não dá para abrir agora. Eu tô aqui numa boa. Abre, não dá. E quando abriu, diga assim: ele não estava mais lá. Quando abriu, ele não estava mais lá. Deus hoje trouxe você aqui para duas coisas:
ouça o revelar de Deus na casa dele. Jogue a razão lógica, mas jogue isso fora. E diga: Deus, eu quero receber a tua revelação. Eu quero celebrar o teu nome, porque tu está dizendo aqui que tu é antes de Abraão, então tu é Deus. Deus está nesse lugar, meu irmão. Amém. Diga assim: Deus está neste lugar. Você crê nisso mesmo? Se Ele está aqui é noite de cura, se Ele está aqui é noite de milagre, se Ele está aqui é noite de avivamento, se Ele está aqui é noite de maravilha. Deus está nesta casa. Glorifica o Senhor nesta vida. Ora baixara calabacheias. Creia nisso. Diga: Deus, eu quero mergulhar no teu rio, eu quero mergulhar em tua presença. Fale com Deus, meu irmão. Ah, meu Deus, quantos milagres, quantos milagres. Sabe, irmãos, você sabe onde está o milagre? Você sabe onde está o milagre? Diz assim: o milagre está sobre a mesa da casa do Pai. Você não ouviu o que eu falei? Diga: o milagre está sobre a mesa da casa do Pai. Está lá. O pai diz para o filho, o irmão do pródigo: entra, meu filho, entra. Vem cá, ô Márcio. Vem sem terno, sem gravata, camisinha nova. Estava na rua. Chega para o filho: meu filho, vamos lá, entra lá. Fala: não vou. Entra lá, meu filho. Vem comigo. Ele está interpretando bem. Entra, vem comigo, vem. Diga assim: o milagre está na mesa da casa do Pai. Quem é que perde? Deus? O Pai? Quem perde? Tem milagre para você hoje. Tem milagre para você hoje. Tem milagre para você hoje. Escute isso. Diga assim: o pai não vai mandar o garçom servir lá fora. O pai não pode se contradizer. Ele diz assim: vinde a mim. Vinde a mim. O pai não vai mandar: garçom, vai lá naquela quadra e leva lá a benção. O pai vai dizer: a mesa está preparada. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isto é que é vida. Isto é que é vida. Vida com Jesus. Isto é que é vida. Carregando a cruz. A mesa está lá. Você tem o direito de dizer: Deus, eu não vou. Ou você tem o direito de continuar com essas pedras. Essas pedras. Isso me faz lembrar aquela irmã que procura lá o pastor e diz: pastor, não dá mais. Aliás, o marido: não dá mais, eu estou me separando. A minha mulher é luta. Eu sei que vai dar briga porque a gente tem patrimônio, mas ela está me infernizando a vida. Aí o pastor recebe um insight de Deus, assim: olha só, para essa partilha não dar confusão, já que você decidiu pedir separação, faz o seguinte: já conversou com o advogado? Já conversei, já acertei tudo, estamos preparando o divórcio. Mas eu sei que vai dar briga. Ela já falou que vai brigar pelo patrimônio, vai querer o que tem direito e o que não tem direito. Aí o pastor recebe aquele toque de Deus, assim, que Deus fala assim: pega ele na curva. O pastor fala assim: faz o seguinte, para diminuir a briga, enquanto você prepara a documentação do divórcio e vai preparando, trata ela como uma rainha, como uma princesa. Trata, leva para comer fora, dá presente, dá chocolate, trata ela como uma rainha. Todo
dia, porque na hora de fazer a composição da partilha do patrimônio, ela vai ficar com o coração amolecido. Então tá bom. 60 dias tratando como rainha. Aparece lá. E aí, vamos formalizar tudo? Como é que vai ficar o patrimônio, o sítio, a casa de praia? Pastor, eu estou aqui para voltar a falar, doutor, para falar que nós mudamos de ideia. Mas como mudou de ideia? Não mudou de ideia. Mas como não está tudo certo a separação? Estava assim, mas engraçado. Ela era uma cobrinha, era uma jararaca. De repente tão doce, tão amor. De repente eu estou até estranhando. Ela está diferente, está amorosa, charmosa, carinhosa. Não foi ela que mudou. Foram pedras que pararam de cair. Quantos nesta noite querem jogar pedras fora? Amém? Amém? Só ouvi um amém, 2 amém. Amém? Capítulo 9. Ele sai do templo, capítulo 9 de João. Ele saiu do templo, amém ou não amém? Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Vamos? Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Enquanto estou no mundo, sou a luz do... O que tem a ver o capítulo 8 com o 9? Ei, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Aonde estava Jesus no capítulo 8? Aonde estava Jesus no capítulo 8? No templo. O que fizeram no templo? O que fizeram no templo? Pegaram pedras para apedrejar, chamaram ele de mentiroso, desacreditaram ele. Ele se escondeu e o que tem? Diga, saiu do templo. Quando ele sai do templo, ele encontra o quê? Um cego. E qual é a discussão que surge a partir do cego que é encontrado? Qual é a discussão? Quem pecou? Senhor, quem pecou? Quem pecou? Agora tem um complemento. Volta lá, meu filho, rápido, capítulo 9. Leia comigo, vamos, 1, 2, 3. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Diga, para que ele nascesse cego. Quando ele sai do templo, do lugar da religião, da fé, ele encontra um cego. E os discípulos levantam a discussão: Senhor, ele é cego. E essa cegueira é consequência do pecado, na nossa interpretação. Quem foi que pecou? Foi ele? Ou foram os pais, o pai e a mãe dele? Quem é que pecou? A discussão é que aquele moço é cego, resultado do pecado. Jesus vem e diz: olha, eu sou o quê? A luz do... Sobe lá agora o texto. Eu sou, enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Eu quero que você veja comigo um texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Eu posso ouvir a tua voz? 1, 2, 3. Diga, o evangelho está encoberto para quem está o quê? Perecendo. 4 agora, todo mundo. O Deus... Quem é a luz? Quem é a luz? Quem é a luz? Diga, Jesus. Quem estava no templo no capítulo 8?
Jesus era o quê? A luz. Diga, a luz estava no capítulo 8 no templo. A luz. Diga assim, tentaram apedrejar a luz, quebrar o faixo de luz, tentaram machucar a luz, tentaram. A luz se escondeu. E eu acho que essa luz, ali tinha um dimmer, era dimerizada. Ele fez assim, ó, diminuiu o brilho dela. E ele saiu do templo. E quando ele sai do templo, ele encontra um cego. E vem uma discussão: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Ei, ele é cego para que a glória se manifeste hoje, nesse dia. Sabe, irmãos, ele curou aquele cego. Então eu quero fazer uma pergunta: onde estavam os cegos nesse texto? Aonde estavam? Não, os cegos estavam todos dentro do templo. Cegueira é uma metáfora ao pecado. Cegos eram todos aqueles no templo que foram incapazes de vê-lo como Deus, de enxergá-lo como luz que ilumina. Aquele cego, ele era um deficiente visual. Aquele cego não conseguia enxergar as coisas da terra, mas a percepção espiritual estava ainda viva. Lembra de Bartimeu, quando escuta Jesus que está passando, o que ele faz? Começa a orar, começa a gritar, começa a clamar. Ele era cego da visão terrena, mas era completamente sarado para enxergar o Deus poderoso que está entre nós. Eu pergunto nesta noite: tem cego aqui? Tem cego aqui? Você sabe quem é cego? É quem não consegue liberar perdão. Você sabe quem é cego? É quem não consegue ter um comportamento diferenciado de vida. Você sabe quem é cego? É quem não consegue ver o amor de Deus. Você sabe quem é cego? É quem não consegue ver o agir de Deus no meio do povo. Você sabe quem é cego? É quem não consegue acreditar na palavra de Deus. Ah, pastor, eu creio no Novo Testamento, no Antigo eu não aceito. Você sabe quem é cego? É quem diz assim: ah, bem, também não é por aí, né? Isso aqui está forte. Você sabe quem é cego? É quem tem senões no reino de Deus. Esse é o cego. E a Bíblia diz que o diabo é o causador disto. Veja o que diz o texto lá: o diabo cegou a visão. O diabo chegou à visão. O que o diabo cegou? O que o diabo cegou? O entendimento. Quando você vê o mundo todo nessa marcha colorida, e todo mundo apoiando e aplaudindo, e nós somos o errado. Esse mundo está cego. Agora eu quero terminar essa mensagem fazendo uma desconstrução nessa afirmação aqui, quando diz que o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Quem é? O diabo. Vamos desconstruir uma verdade aqui, irmãos. Nós pintamos um diabo, nós fizemos uma imagem do diabo totalmente errada. Hollywood nos mostra um diabo horripilante. Vamos ver o que está escrito, o que Paulo fala na carta de 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Coloca na tela. 11, 14. Posso ouvir a tua voz? Isto não é, pois o próprio Satanás a gente passa a vida toda com o pé atrás, com um diabo horrível, chifrudo, monstruosamente feio, monstruosamente fedorento. A Bíblia está falando para mim e para você que o diabo
ele se disfarça de um anjo de, diga assim, anjo de luz. Fala de muita beleza, muita inteligência, muita argumentação, muita retórica, muita empatia, muita agradabilidade. A gente está sempre esperando um capeta fedorento, cheiro de podre, carniça. Aí se depara com uma beldade. Aí diz: fio. Fio. Isso aí não é um teco-teco, isso é um avião. Diga assim: é o diabo. É o diabo. É o diabo. Aquela coisa bonita. Já viu propaganda de bebida como é que é? Os melhores ambientes, os melhores hotéis. Os melhores hotéis. Aquela coisa linda, esplendorosa. Aquela coisa sensual. Uau. Uau. Satanás se disfarça de anjo de luz. Se o diabo viesse como o diabo, contar uma coisa para você, nem sei se a minha esposa já ouviu isso. Eu fui uma vez numa macumba. Calma, você fica calmo, fica frio, cara aí. Foi antes de 74. Não foi depois não. Eu estava desviado, molecão, bebendo, gandaia, né? Cigarro, aquela erva maldita. Um belo dia para curtir, um fala assim, foi a macumba lá em Ramos. Vamos lá macumba, tá cheio de menina, tá cheio de gatinha. Eu fui para a macumba para pegar uma gatinha. Deixar bem claro isso. Paramos na macumba. Irmãos, tem coisa que o diabo faz que ele deve se arrepender. Porque o diabo se arrebentou naquele dia comigo. Porque eu fui criado na igreja, eu fui criado na Assembleia de Deus, fui criado dentro da igreja. Fui com muita relutância, mas já tinha bebido mas já tinha fumado algumas coisas. Eu falei, eu estava com uns 8 ou 9 colegas, tudo atrás de uma menina, para passar uma conversinha no pé do ouvido. E ele falou que ela tinha muita menina. Quando eu entro na macumba, em Ramos, eu nunca mais vou esquecer a cena. Numa mesa aberta, na entrada, no salão da macumba, eu vi uma coisa que eu jamais pensei que viria dentro de uma macumba. Chuta o que eu vi? Uma Bíblia aberta. Eu, cabeludão, meu cabelo era no ombro, todo, né? Aí eu lembro que quando entrei naquela macumba, eu vi uma Bíblia aberta. Fui criado na escola dominical, eu fui criado na EBD. Eu tive um curto-circuito. Eu falei, não deve ser Bíblia. Eu sou um cara matreiro, falei, não deve ser Bíblia, vou chegar perto, deve ser um livro de ponto de macumba. Aí fui, como que não quer nada, o tambor comendo lá, as mulheres lá, e fui todo malandrinho. Falei, não deve ser Bíblia. Olhei, Salmo 91. Falei, é Bíblia. Aí eu fui para um canto e fiquei pensando, mas uma Bíblia? Aqui é macumba? Mas tem Bíblia? Eu fiquei, mas não pode ter Bíblia. Não pode ter Bíblia. E Jamim, tá bom. Eu falei, tá legal. Mas não pode ter Bíblia. Aqui é macumba. Por que tem Bíblia? Tem Bíblia? Daqui a pouco, a moça lá que estava conduzindo a reunião, me abre uma garrafa de cachaça, e faz uma invocação, e passa a garrafa de cachaça, aquela garrafa de vidro, e todo mundo tinha que dar um gole. Eu acostumado a escovar dente todo dia, depois da alimentação, o pessoal bebendo na boca aquilo, já tinha gente já mamado, possuído, passava para o outro. Aí eu falei, caramba, eu não vou botar a boca nisso não vou. Já comecei a ficar com nojo, cuspindo. Eu falei, isso vai chegar lá. Aí eu comecei, na macumba, orar para acabar. Olha aquilo, eu falei, começar a orar para acabar essa cachaça, não chegar em mim, essa não, e estou orando para a cachaça acabar, e a mardita não acabou.
quando ela chega em mim, eu falei, caramba, não vou beber isso, não vou botar. Na época não tinha anúncio de AIDS, essas coisas, né? Mas aquilo me deu nojo, gente incorporado. Eu falei, eu não vou beber isso, não vou beber. Aí quando veio na minha vez, eu no bypass, passei para o outro. Não é você, eu falei, não. Joguei a garrafa para o outro lá, não, estou fora disso. Saí daquela noite da macumba com 2 interrogações, e era Deus trabalhando na minha vida. Número 1, o que a Bíblia está fazendo lá? Se a Bíblia é verdade e aquilo é mentira, por que a Bíblia? Irmãos, tu acredita que eu desviadão comecei a orar nisso? Orando, Deus, por que a Bíblia estava lá? O que eu vou falar a você é só para crente ouvir. Você acredita que Deus falou com um pecador do meu jeito? Deus falou comigo. Deus, por que aquela Bíblia está lá? E Deus falou comigo, porque ali está o espírito de engano. É o espírito do engano. A pessoa entra, vê Bíblia e acha que aquilo é da luz. Eu falei, Senhor, me perdoe porque eu fui lá, nunca mais eu entro numa macumba, nunca mais eu boto os meus pés num negócio desse, nunca mais. Ele se disfarça em anjo de luz. Eu vou descer para falar uma coisa, irmão. Esse programinha que você está assistindo, que você acha um barato, isso é diabinho purinho por detrás. É um anjo de luz. Esse desenhozinho bacaninha é o diabo disfarçado. Mas a gente não percebe. Essas brincadeirinhas é o diabo disfarçado. Mas a gente não percebe, ou a gente não dá crédito que aquilo é o diabo, porque afinal de contas é muito bacana. Não tem nada pior que ouvir um filósofo barato, envenenado por Satanás, no seu discurso. Você, cara, que troço inteligente. E se você não tiver o discernimento, você vai tomar veneno e vai arruinar a tua vida. Você vai tomar veneno. Por isso diz a Bíblia, o diabo cega o entendimento. O entendimento. Ele cega o entendimento quando você começa a relativizar valores absolutos. Cegou o entendimento. Quando você começa a pensar assim, hoje a discussão é, por que tu não faz isso? Por que tu não completa isso? Porque o diabo, como anjo de luz, cegando o entendimento. Sabe, irmãos, nós estamos na contramão desse demônio. Quando o diabo diz para Jesus, tu está com fome, transforma pedras em pães. Irmãos, é correto buscar a solução para a comida? É correto. É correto tentar dar um jeito? É correto. Mas ali era o próprio diabo, Satanás, querendo penetrar naquele território. Programas que você está assistindo, assista com discernimento. Assista com discernimento. Texto que você está lendo, assista com discernimento. Assista com discernimento. Simone de Flávio, Simone está aqui hoje? Cadê a Simone? Simone, está lá atrás. Cadê a Simone? Simone, linda. Qual o nome daquele livro? Não conte para ninguém, né? Simone, há dias atrás me procurou aflita, ela tremia. As filhas estudam num colégiozinho chamado Pedro II. A direção do colégio mandou todos os alunos lerem um livro. O título, não conte para ninguém. Olha o título do livro, não conte para ninguém, o título do livro. Ela comprou o livro para a filha, mas antes de a filha começar a ler, o Espírito Santo incomodou ela. Ela falou assim, não, eu vou ler esse livro primeiro. E quando ela começa a ler o livro são várias crônicas, vários textos de adolescentes. Eu vou descer para falar, é muito podre. Uma que teve o primeiro beijo com uma outra menina, outro que tentou suicídio,
O outro que teve um primeiro toque com um colega, ou seja, homossexualidade, lesbianismo, suicídio. Outro que teve uma relação voodoo, mística. O título é: não conte para ninguém. Ou seja, adolescente, leia, mas não conte para os pais. Leia, mas não conte. E escolha uma dessas experiências que você também pode vivenciar. Simone, irada, fala comigo: pastor, o que é que eu faço? Eu falei: fala com a direção. Ela liga irada para a direção no Pedro II. A direção, quem é que autorizou? Isso é a orientação do conselho pedagogo e da abobrinha do inferno. Eu não aceito esse livro para minhas filhas. E eu quero agendar uma reunião. Nós vamos falar. Sabe o que a escola fez? Chamou a autora do livro, uma psicóloga, que além de psicóloga deve ser também uma subassistente do moço do encosto. E ligou para ela: ô dona Simone, a doutora fulana de tal, ela está aqui para debater com a senhora. Por que a senhora não está aceitando a temática desse livro? Aí começa: é crente, né? Deve ser crente, retrógrada. O diabo se disfarça de anjo de luz. O diabo cega pessoas. Diga assim: pessoas no templo tem pedras. Diga: pessoas no templo desacreditam do Senhor. Diga: pessoas no templo desacreditam da palavra. Diga: pessoas no templo tentam jogar pedra em Jesus. Pessoas no templo fazem com que ele se esconda. Pessoas no templo faz com que ele saia do templo. Quem é cego nessa história? Quem é cego? O cego que nasceu cego, deficiente visual, ou aquele que enxerga e é cego no entendimento, porque o diabo cegou? Nesta noite, Deus pergunta a essa igreja: você é cego também? Ou você hoje quer dizer: Deus, eu quero subir de nível, e eu quero mergulhar na tua presença com temor e tremor. Oh Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero passar pelas águas, eu quero restaurar o altar que está quebrado. Deus, eu quero enxergar os teus princípios. Diga assim: aquele que não é cego enxerga os princípios de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquele que não é cego obedece a palavra. Aquele que não é cego não joga pedra, ele se prostra, ele adora, ele se rende ao Senhor. Aquele que não é cego. Se você não é cego nesta noite, você vai celebrar o nome de Deus com o teu melhor aplauso, a tua melhor salva de palmas nesta noite.